Perder algo ou alguém que amamos é uma das experiências mais universais e, ao mesmo tempo, mais solitárias que um ser humano pode enfrentar. Não importa a idade, cultura ou crença, a dor da perda atinge todos. E ao longo da história, grandes mentes tentaram compreender essa dor, não para eliminá-la, mas para nos ensinar a conviver com ela. O psicólogo suíço Carl Gustav Jung acreditava que o sofrimento era essencial para o crescimento da alma. Para ele, o luto não era um obstáculo a ser superado, mas um caminho inevitável rumo à individuação, ou seja, ao encontro mais profundo com o nosso verdadeiro eu. Sofrer, segundo Jung, nos permite confrontar nossas sombras, aquilo que evitamos ver, mas que só emerge quando tudo o que amamos desmorona. A dor, portanto, se transforma em espelho, e nesse espelho vemos não apenas a ausência, mas o que ela revela sobre nós. Já a psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, autora do famoso modelo das 5 fases do luto, ofereceu uma das perspectivas mais influentes da psicologia moderna. Para ela, o luto se manifesta em 5 estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Mas o ponto mais importante da sua teoria é que esses estágios não são uma linha reta. Podemos ir e voltar, ficar presos em um estágio por meses ou saltar para outro em questão de dias. Kübler-Ross queria que entendêssemos uma coisa: o luto é caótico, imprevisível, mas absolutamente natural. Ela também dizia que a dor da perda é o preço que pagamos por amar. E amar, mesmo com todas as dores que isso traz, continua sendo o maior presente que podemos dar e receber. Essa visão transforma o luto. Ele deixa de ser um fim e se torna uma extensão do amor. Na filosofia, o estoicismo oferece um ponto de vista radicalmente diferente e, para alguns, profundamente libertador. Sêneca, o filósofo romano, escreveu cartas inteiras sobre como lidar com a morte, a perda e o sofrimento. Para ele, tudo o que temos é temporário, inclusive nossos entes queridos. Para ele, o segredo da paz interior está em aceitar essa transitoriedade. Em vez de resistir ao inevitável, os estoicos nos convidam a abraçar a impermanência da vida como parte da ordem natural do universo. Isso não significa não sofrer, mas sofrer com sabedoria. Sêneca aconselhava a treinar a mente para imaginar a perda antes que ela ocorresse, para que, quando viesse, não nos destruísse. É uma filosofia difícil, sim, mas também poderosa. Ela nos ensina que a dor é real, mas o desespero é opcional. Já para Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente dos campos de concentração nazistas, a dor da perda se transforma quando encontramos um significado para ela. Em sua obra, Em Busca de Sentido, ele afirma que o ser humano é capaz de suportar qualquer sofrimento, desde que consiga atribuir um sentido a ele. Frankl viu milhares de pessoas morrerem à sua volta, mas encontrou forças para seguir em frente por meio de uma esperança íntima. A ideia de que sua dor poderia servir a algo maior. Essa ideia se tornou a base da logoterapia, sua abordagem terapêutica. Para ele, mesmo diante da morte e da ausência, ainda somos livres para escolher nossa resposta. E essa liberdade, mesmo em meio à escuridão, é o que nos mantém humanos. A perda, nesse sentido, pode nos destruir ou nos revelar. Mas nem todos os pensadores abordam a perda como um processo a ser racionalizado. Para o filósofo francês Roland Barthes, que escreveu o tocante Diário de Luto após a morte de sua mãe, a perda é algo que não se organiza em estágios nem se supera com lógica. É uma presença constante da ausência. Ele descreve o luto como um estado em que o mundo parece não ter mais cor, onde tudo o que antes fazia sentido agora parece distante e sem importância. Para Barthes, a perda não precisa ser compreendida, apenas sentida. E sentir, com toda a intensidade que isso exige, também é um ato de coragem. Seu diário não busca consolar, mas dar voz ao caos interior.
Porque há momentos em que nenhuma teoria é suficiente e tudo o que podemos fazer é existir dentro da dor. Vivemos acreditando que temos posse sobre tudo ao nosso redor. Pensamos que um relacionamento é nosso, que nossos amigos estarão sempre lá, que nossos pais viverão para sempre, que nossos filhos seguirão o caminho que traçamos, que nosso emprego é seguro, que nossos bens são conquistas permanentes e que nossa aparência permanecerá como hoje. Mas essa é uma ilusão confortável, uma tentativa de controlar o incontrolável. A verdade é que nada, absolutamente nada, nos pertence, nem mesmo nosso próprio corpo. Tudo o que temos é emprestado pelo tempo. As pessoas mudam, os vínculos se transformam, os bens se perdem, e o espelho nos lembra todos os dias que a juventude também é passageira. A vida é feita de ciclos, e apegar-se ao que é transitório é como tentar segurar água com as mãos. O mais doloroso é perceber isso nas perdas. Quando algo escapa, sentimos como se fosse uma injustiça, quando, na verdade, talvez tenha sido apenas o fluxo natural da existência. Um relacionamento, por mais intenso que seja, não está sob nosso domínio. Podemos amar com tudo o que temos, podemos nos doar, cuidar, construir, e ainda assim, a pessoa pode ir embora, porque amar não é prender, é permitir, é saber que o outro é livre. Um filho não é uma extensão de quem somos. Ele não foi feito para cumprir nossas expectativas, mas para viver sua própria jornada. Um amigo pode partir. Um emprego pode acabar de forma repentina. Nossos pais envelhecem. Nossa aparência muda com o tempo. Tudo isso é inevitável. Quanto mais tentamos controlar, mais sofremos. Não porque a perda seja injusta, mas porque criamos uma expectativa de permanência que nunca existiu. O sofrimento nasce do apego, e o apego nasce da ilusão de controle. Quando percebemos que a impermanência é a única certeza, começamos a ver a vida com mais humildade e aceitação. Mas se nada nos pertence, se tudo está em constante transformação, o que nos resta? O que podemos de fato controlar? A resposta está dentro, não fora. Podemos controlar nossa reação, nossa atitude diante dos acontecimentos. Podemos decidir não nos afundar quando algo se vai. Podemos chorar, sim, sentir tudo, sem negar a dor, mas também podemos escolher o que fazer com ela. Podemos usar a perda como uma ponte para o autoconhecimento. Podemos olhar para o vazio que ficou e perguntar: o que essa ausência está me mostrando sobre mim? Que parte minha se apegava a essa ideia? O que eu temia perder de mim mesmo com essa mudança? Essa é a única liberdade real que temos, a de responder com consciência diante do que a vida nos impõe. Porque não escolhemos o que nos acontece, mas escolhemos como reagir diante de cada situação. E essa escolha é o verdadeiro poder. É o ponto em que deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos protagonistas da própria história. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que não sofremos. Significa acolher essa dor sem deixar que ela nos defina. Aceitar que a beleza da vida está exatamente na sua impermanência. Quando entendemos isso, começamos a valorizar cada momento como único. Um abraço, uma conversa, uma risada, um olhar, nada disso se repete. E por isso, tudo é precioso. Saber que tudo pode acabar a qualquer momento não deve gerar desespero, mas urgência de presença. Viver por inteiro o agora, sem tentar controlar o que virá. Não temos o amanhã garantido, mas temos este exato instante. E isso é suficiente. O agora é tudo o que existe. E dentro dele está a chance de viver em paz com o que temos e com o que perdemos.